Deus seja louvado. O título desta mensagem: Confronto entre a luz e as trevas. Eu convido a você que abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos começar lendo o texto no versículo 21. E eu quero expor diante de seus olhos, dos seus corações, esse texto que falam tão claramente sobre a santidade do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E não há lugar mais perigoso de estar do que o ensino direto e reto da palavra de Deus, que confronta a religião morta. Sempre que a verdade das Escrituras desafia a religião vazia, irá resultar em uma devastação monumental. Sempre que a palavra é ensinada nos ambientes de culto que são desprovidos da verdade e do Evangelho, Satanás é desperto, os demônios são despertos e o inferno se inflama. Enquanto for permitido a religião morta dormir o sono da morte, tudo irá continuar plácido e pacífico. Mas assim que a luz da santidade e a luz da verdade brilham no reino das trevas, o pecado é exposto, Satanás é provocado e os espíritos imundos se enfurecem. Podem ter a certeza: não há maior domínio de Satanás do que ele estabelece em fortaleza de casas de culto onde a verdade é suprimida. E não há uma ameaça maior ao reino de Satanás do que a luz penetrante da santidade. E a luz penetrante da verdade, ao invadir essa fortaleza dos demônios. Eu repito que não há lugar mais perigoso para se estar do que quando a santidade divina confronta a religião morta. Todo o inferno se inflama e fica prestes a explodir. Isso é precisamente onde Jesus se encontra. Exatamente nesse texto que estamos lendo nesta tarde. E nesta passagem, Jesus entra na sinagoga que está sem vida, sem Deus, lá em Cafarnaum. O lugar onde Satanás tinha ganhado território. Era um lugar de religião, mas não havia arrependimento. Era um lugar que havia rituais, mas não havia regeneração. Era um lugar que havia regras, mas não havia um relacionamento com o Deus vivo por meio do seu Filho Santo, Jesus Cristo. Em nenhum lugar Satanás está mais profundamente encurralado na vida das pessoas do que aqueles círculos religiosos, mas que não possuem a luz da santidade de Deus e nem da verdade. Era uma multidão religiosa que se opunha a Cristo. Era uma multidão religiosa que
atribuía suas obras ao diabo. Era uma multidão religiosa que o acusava de ter nascido fora do casamento. Era uma multidão religiosa que o difamava, caluniava e que depois, mais tarde, pregou numa cruz. E agora, nessa multidão religiosa, é aqui que o Santo de Deus avança com a verdade e enfrenta o diabo face a face. E o que se segue agora é um choque entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano, entre o céu e o inferno, entre a santidade e a impureza. Quando começamos essa narrativa no versículo 21, vemos Jesus avançando diretamente para uma das fortalezas de Satanás. Lemos no versículo 21, entraram em Cafarnaum. Aqui se refere a Jesus e 4 dos seus discípulos, Simão, André, Tiago e João. E eles entraram em Cafarnaum, que era uma cidade bem importante para o Senhor Jesus. E ela se tornaria a sede do seu ministério galileu. Mateus capítulo 9, versículo 1 diz que ela se tornou uma sua própria cidade e foi para Cafarnaum. E ela estava estrategicamente localizada na Galileia, a costa noroeste e mar da Galileia, aberta para os negócios de pesca, e havia muitos empreendimentos ali. Ficava na principal estrada que liga o Egito à Mesopotâmia. Era uma cidade importante e portuária. E foi para essa cidade movimentada, Cafarnaum, que Jesus caminhou com 4 discípulos. E lemos aqui no versículo 21, e logo esta é a palavra favorita de Marcos para descrever o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mais de 40 vezes essa palavra logo aparece no Evangelho de Marcos. Logo, logo, logo. E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. A sinagoga era uma casa de adoração onde as pessoas se reuniam, onde as adorações eram realizadas e havia leitura do Antigo Testamento e o ensino da Palavra de Deus e o ensino das Escrituras e a leitura da Palavra. Sempre estava aberta a qualquer indivíduo qualificado que era escolhido pelo líder da sinagoga. Bendito o Senhor. E é exatamente isso que vemos aqui. E assim lemos no final do versículo 21, e foi ele ensinar na sinagoga. E Jesus começou a ensinar porque ele veio para salvar os pecadores na cruz, mas também veio para ser a principal revelação de Deus ao homem. E é o grande expositor da lei e dos profetas. Ele é o grande mestre ungido no poder do Espírito Santo no Jordão, e que veio para divulgar a palavra de Deus para o povo, a fim de que a luz do Evangelho brilhe e brilhe cada vez mais. 15 vezes no Evangelho de Marcos lemos que Jesus se dedicou ao ministério do ensino. 12 vezes no Evangelho de Marcos ele é identificado como o mestre. Essa foi a sua abordagem primária no ministério. Era para ler a palavra, ensinar a palavra, aplicar a palavra. Foi um ministério direto que o nosso Senhor teve. E não havia rodeios, não havia ociosidade. Ele tinha que abrir o livro e, através da exposição divina,
A luz da santidade brotava das Escrituras e dos seus lábios. Ele é o grande expositor que veio expor a palavra. E nós lemos no versículo 22, maravilhavam-se da sua doutrina. Eles estiveram nos reinos das trevas durante muito tempo. Luz da verdade esteve debaixo dos seus olhos e agora, neste momento, o que atrapalhava eles enxergarem foi removido. E Jesus Cristo, a luz do mundo, expõe a verdade da palavra de Deus, como nunca tinham visto antes. Diz que eles maravilhavam-se, porque o que é ficar fora de sintonia, fora de si, perder o sentido, diríamos que eles ouviram ensinar. E isso os surpreendeu, foi um choque. Eles ficaram espantados, surpresos, maravilhados, perplexos. Eles ficaram impressionados com o fluxo da verdade que estava vindo de encontro a eles, porque os ensinava como quem tem autoridade. Os escribas, os fariseus coçavam o queixo e diziam: ora, parece outros rabinos, e citavam os outros rabinos. Mas Jesus se levantou e disse: assim diz o Senhor. E ele proclamou a palavra de Deus de uma forma expositiva e pura e de uma forma que jamais tinha sido ouvida. E eles ficaram maravilhados e surpresos com a autoridade com que ele ensinava. Não apenas no que ele dizia, mas como ele dizia isso. Esses escribas legalistas, perdidos, se reuniram ali. Eles se especializaram se concentraram nas minúcias de suas regras religiosas criadas pelos homens, seus regulamentos humanos, requisitos legalistas mesquinhos, enquanto citavam outros rabinos e colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Mas Jesus não. Ele ensinou a verdade pura, sem adulteração da palavra de Deus, e não é de se admirar que eles se maravilhassem do seu ensino. Eles nunca tinham ouvido nada como essa apresentação da verdade, a santidade da verdade que estava brilhando e vindo desta vida santa. Versículo 23. Ora, então, quando a luz da verdade, da santidade, começou a brilhar naquele lugar obscuro, naquela casa barulhenta, cheia de religião morta, exatamente, ali havia um homem dentro daquela sinagoga, possesso de espírito imundo. Esse homem, um homem possuído por demônios, naquela casa de adoração, vocês podem notar que ele não está em um antro de má reputação, ele não está num quarto de prostituição, ele não está se embriagando nas festas, mas ele está em uma casa de adoração, ele está na sinagoga, em pleno sábado, ele está na casa do Senhor no dia do Senhor. E não é nenhuma coincidência que os demônios trafeguem em ambientes religiosos, onde a religião morta e onde não há verdade do Evangelho. Jesus disse à igreja em Esmina, ou a sinagoga em Esmina, ele disse: vocês são uma sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. E a sinagoga de Filadélfia, ele se referiu a ela como
uma sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Embora nas passagens esteja escritos neles a casa de Deus, na realidade eram lugares mantidos cheios de escuridão, possuídos de demônios, com pessoas que estavam cegas debaixo do domínio e do controle dos demônios. Esse espírito imundo era um espírito demoníaco habitando no homem. Os demônios são maus. Eles foram expulsos do céu. 1/3 dos anjos caiu com Lúcifer, o filho da luz, lançado para esse mundo. Satanás agora é o governante desse mundo, o Deus deste século, com camadas de governantes e autoridades e potestades e principados em seus domínios aqui na terra. Demônios podem viver dentro de um corpo humano, fazendo com que essa pessoa viva uma vida sem Deus e uma vida impura. Nesses casos, o demônio conduz e controla a pessoa e fala através das cordas vocais dessa pessoa que está sobre o seu controle. E quando a pessoa é abordada, é o demônio que responde através das cordas vocais dessa pessoa. Profanos, os demônios, são agentes de Satanás. Eles controlam a mente, eles corrompem o coração, eles corrompem a vontade. Eles são reais. E o habitar deles favoritos são as casas onde há cultos, onde há religião morta, porque eles amam transitar, trafegar em locais de cultos. E lemos, glória a Deus, no final do versículo 23, e eles bradou o confronto da luz e escuridão, santidade e impiedade. Foi a tempestade perfeita, então bradou, o qual aqui está se referindo ao demônio, bradando com uma voz estridente. Esse demônio fez uso das órgãos vocais desse homem miserável e bradou através do homem, dizendo no versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, literalmente significando o que nós temos em comum. É uma pergunta retórica que implica uma resposta negativa. Nós não temos nenhum território comum e que comunhão pode haver entre Cristo e Belial, entre a luz e as trevas? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O demônio percebe que ele pertence a um mundo totalmente diferente e de repente ele se tornou consciente disso, porque agora ele estava na presença daquele que é a infinita, que é a luz infinita, cheio de pureza e de verdade. E o demônio agora está exposto. Observe a palavra no versículo 24, que temos nós contigo. Nós, falando de muitos demônios, ou outros demônios que estavam neste homem, ou outros demônios que estavam nessa sinagoga, ou outros demônios que estavam espalhados por aquela região. Glória a Deus! Esse demônio está totalmente intimidado por causa do santo ensino do ministério do Senhor Jesus Cristo. É como costumo dizer, eu quero ser conhecido tanto no inferno quanto no céu. Um homem é conhecido pelos amigos que ele faz, mas também é conhecido
pelos inimigos que ele provoca na presença do Santo de Deus. Neste lugar barulhento e cheio de escuridão, agora a luz resplandece, e é uma polarização, e agora o demônio grita: o que temos nós contigo? O que temos em comum? Vieste para nos destruir. Esse demônio sabe que todos os anjos caídos estão debaixo do juízo de Deus. Mateus capítulo 25, verso 41 diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. E esse demônio assume que agora pode ser a sua hora de sua destruição. Então ele diz: bem sei quem és. E não havia dúvida quanto à identidade do Senhor Jesus Cristo entre os reinos dos espíritos demoníacos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Prezados e queridos irmãos, esse é um testemunho melhor do que vocês receberem de púlpitos liberais. Glória a Deus. Essa é uma confissão melhor do que a maioria das denominações apóstatas. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Não um dos santos, mas o artigo é definido: o Santo, o único Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Esse demônio imundo entendeu que brilhava através desse véu do corpo humano a santidade absoluta do Senhor Jesus Cristo. Esse espírito imundo entendeu que Jesus de Nazaré era mais do que um carpinteiro, ele era mais do que um mero professor, ele era mais do que um discipulador de homens, ele era mais do que um mero pregador da palavra. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus em carne humana, totalmente Deus, totalmente homem, o Deus homem. Não 50% Deus e 50% homem, mas ele é 100% Deus e 100% homem, o Filho totalmente divino do Deus vivo, aquele a quem os anjos estão cantando: Santo, Santo, Santo. E estranho é que essa alta confissão viesse de lábios tão profanos. E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz: os demônios creem e temem. O Santo de Deus significa que Jesus é infinita, absolutamente santo, plena e perfeitamente divino. Ele é transcendente e majestoso, ele veio do alto, ele é o Santo de Deus. Glória a Deus, separado dos pecadores, vindo para salvá-los, mas diferente dos pecadores, no sentido de que ele é sem pecado, sem qualquer defeito moral, perfeito em todos os seus caminhos. Jesus é o Santo de Deus, o seu ser é santo, o seu caráter é santo, a sua mente é santa, as suas motivações são santas, as suas palavras são santas, as suas ações são santas, seus caminhos são santos, os seus juízos são santos, do topo da cabeça, a planta do pé. O que é a santidade de Deus? Seu significado primário significa separado. É uma autoridade falada, profunda, diferença entre nós. A santidade refere-se à sua majestade, glória a Deus, transcendente. Apenas ele é digno
da nossa adoração e do nosso louvor. É o que opera maravilhas. Isso é o que os demônios reconheceram, que esse era o Ser Supremo, altamente elevado no céu e na terra, pureza, perfeição e sem pecado. Portanto, quando esses demônios, em Marcos, capítulo 21, capítulo 1, verso 24, diz: Bem sei quem és, tu és o Santo de Deus, e não há dúvida quanto à identificação que estava sendo feita. É o título número 1 da divindade. Este nome divino é atribuído a Deus no Antigo Testamento, agora é atribuído a Jesus Cristo no Novo Testamento. Isso é como eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Então Jesus o toma para si mesmo e dizer: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pega o nome divino do Antigo Testamento e imputa a si mesmo que é igual a Deus. E isso é o que está acontecendo aqui. No entanto, da boca dos demônios é atribuído o nome divino a Jesus de Nazaré. E Jesus disse em João capítulo 6, verso 38, eu vim do céu. João capítulo 6, verso 48 diz: Eu sou o pão da vida. Este é o pão que veio do céu, para aqueles que, quando comem, não morrem jamais. Até os demônios do reino das trevas sabem que Jesus é infinitamente puro e que ele é o Deus Supremo em carne humana. Glória a Deus. Veja Marcos capítulo 1, versículo 25. Mas Jesus o repreendeu. Jesus o confrontou e disse: Cala-te e sai desse homem. E versículo 26 diz: E agitando violentamente, o homem entrou em algo como um ataque epilético. Ele começou a ficar perturbado ou insano. Ele começou a rolar no chão, tremer e de uma forma incontrolável, enquanto o espírito impuro explodia, demonstrando a sua ira infernal. No homem, esse é um espírito cruel e violento, que não iria sair em silêncio, e bradando em alta voz, saiu daquele homem. No versículo 27, todos se admiraram. Eles já estavam maravilhados ao ouvir os ensinamentos, e agora isso foi um espanto. Após o espanto, a perplexidade, e eles nem sequer tinham uma categoria para nomear isso. Ele não apenas pregou a verdade sem adulteração do céu, mas com toda a autoridade do próprio Deus. Esse tem que ser o Deus em carne humana. Todos ficaram admirados a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Que nova doutrina é essa? Era novo para eles, mas era tão antigo quanto o Antigo Testamento. Era a verdade da palavra de Deus que Jesus expôs com autoridade. E ele ordenou que os demônios imundos o obedecessem, e eles o obedeceram. E imediatamente, verso 28 diz: Então correu a fama de Jesus em todas as direções, por toda essa circunvizinhança da Galileia. Essa é a santidade de Jesus Cristo, o Santo de Deus. E aqui está o seu triunfo sobre o reino das trevas. A Bíblia diz que o Filho de Deus
veio para esse propósito, para destruir e aniquilar as obras do diabo. A Bíblia diz que o juízo agora está sobre este mundo e que agora o governante deste mundo será expulso. A Bíblia diz também que o governante deste mundo foi julgado. A semente da mulher foi ferida, mas a cabeça da serpente foi esmagada na cruz pelo Santo de Deus em sua morte por nós na cruz do Calvário. E Jesus tornou impotente aqueles que tinham o poder da morte, isto é, o diabo. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.